hoje aqui nos estúdios da Rádio Mix a gente tem a alegria de receber o Frederico Burlamac, consultor de marketing e estratégia, geração de demanda, consultoria de negócios, gerenciamento, marketing de performance e digital. Ô currículo bonito, hein, Fred? Muito obrigada por estar aqui e hoje a gente falar do ChatGPT e mercado de trabalho, né? Tem muita coisa pra gente conversar. Bom dia! Eu que agradeço o convite de estar aqui com esse pessoal bacana da Mix. Já animando, né, amanhã. Ô Fred, quando a gente fala em ChatGPT, é a tecnologia chegando no nosso dia a dia. Não só na nossa casa, né, mas também no nosso trabalho. A gente vai tendo que se adequar a essas novas tecnologias e não tem escapatória, né? Sim. A mudança tecnológica, a mudança de paradigma, ela acontece de forma inevitável. A gente tem que aprender a trabalhar com ela e, de fato, os saltos tecnológicos, eles vão sendo cada vez mais rápidos. Então, a gente também precisa se adequar às situações. Mas, ao mesmo tempo, também tem que ver qual que é a realidade das coisas. Às vezes, as coisas ganham uma escala, uma proporção, um nível de comentário que não traduz exatamente o que a tecnologia é neste exato momento. Ela também tem esse período aí de primeiro, né? Cheguei. Aí vem aquele período de conhecer um pouco mais aquela tecnologia. Depois aprofundar e de repente ela dá uma estagnada também, né? Tem aquele fervor dos comentários, todo mundo tem que estar por dentro e de repente... Já comentaram, inclusive, numa entrevista aqui sobre o metaverso, né? Que foi aquela explosão e agora a gente não ouve falar tanto como ouvia há um pouco tempo atrás. Exato. Claro, sempre surge a última grande novidade tecnológica, o novo grande salto. Só que a realidade é mais complexa do que as nossas expectativas. Então, é sempre necessário seguir avaliando de que forma aquela tecnologia vai se assentar na nossa rotina. A gente precisa realmente desenvolver essa compreensão de que forma isso pode ser útil, de que forma isso nem tanto, e até qual que é o melhor uso dessa ferramenta, né? Ninguém inventa coisas para não ser úteis. E quando as coisas não são úteis, o desuso se torna natural. Então, nós precisamos também compreender como que nós podemos fazer o melhor uso dessa tecnologia ao invés de ela ser nossa rival. Exatamente. E a criatividade humana, ela sempre vai precisar disso, né? Você é desse time que acredita nisso? Porque muita gente comenta assim, nossa, que medo dessa tecnologia, né? Vai tomar o lugar do ser humano, vai decidir por conta. Daqui a pouco a gente tá virando escravo de robô, da inteligência artificial. Você é do time que acredita que sim, tem que sempre ter o ser humano por trás, essa criatividade do ser humano, até essa delicadeza, né? Que só o ser humano tem, uma máquina pode não vir a ter em nenhum momento? Eu não sei se ela pode não vir a ter em nenhum momento, assim, não. Dúvida, né? Mas aí também a gente entra num outro nível que é... enquanto a tecnologia for na forma que a gente enxerga hoje, exatamente tecnologia ou puramente software, que por mais complexo que ele se torne, sim, vai ter que ter ali competências humanas muito claras do que fazer com isso e que direcionamento dar. Agora, claro, se a gente chegar num momento aí... exterminador do futuro, né? Máquinas que pensam sozinhas e são sencientes, etc. Aí a gente entra num novo nível de debate, né? Aí já entra um debate ético de novas formas de vida, mas enquanto isso não acontece, sim, o ser humano precisa estar ali entrando com as suas habilidades únicas e insubstituíveis. É verdade. Agora, tua praia, Frederico, é o marketing, né? Todo esse teu extenso currículo aí dentro, né, desse marketing que é essencial, né? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. A gente fala assim, todo mundo faz marketing, o tempo todo a gente está fazendo marketing, até quando a gente não percebe, né? No mercado de trabalho, ele acaba sendo algo essencial. O marketing conectado com essa tecnologia, o uso do ChatGPT, né, que é esse sistema de processamento de linguagem natural. A gente chegou num ponto ali onde a gente tem um aplicativo que responde, né, as questões. Como que ele está se enquadrando dentro dessa seara do marketing, né, em especial? Então, mesmo no mundo do marketing, é muito novo, assim, e até porque tem pessoas que dão melhores usos e dão piores usos.
O uso mais recorrente aqui que está sendo dado é para produção de conteúdo. Hoje, toda a nossa dinâmica de relacionamento comercial, ela passa em algum momento por conteúdo. Então, você vai lá num sistema de busca, por exemplo, e procura mecânico especialista em HB20. Vai aparecer um conteúdo de um mecânico que é especialista em HB20, que vai te colocar ali numa jornada de compra, onde ele explica, olha, eu sou o melhor mecânico por conta disso, por conta daquilo, me escolha. Então, muitos profissionais têm usado o ChatGPT como forma de agilizar ou mesmo de tentar automatizar 100% a produção deste conteúdo. É um uso válido, mas pelo menos no meu escritório, a gente ainda não aderiu em grande parte. A gente está fazendo muitos testes porque a ferramenta ela ainda se comporta como um mau estagiário, para ser sincero. Por exemplo, o que ela não sabe, ela inventa. Então, tem isso. Então tem erros grosseiros ali, até mesmo falsidades técnicas que a ferramenta inventa para preencher conteúdo. Que isso pode ser muito prejudicial caso a marca publique esse conteúdo sem uma revisão, né? E sem uma revisão extensa. E aí um segundo debate em relação a isso é o volume de esforço necessário para revisar esse conteúdo acaba não se tornando mais prático botar um bom profissional para fazer ele artesanalmente do zero, porque claro, a máquina é um grande salto tecnológico, uma ferramenta maravilhosa, é algo que eu não esperava ver antes dos próximos 10 anos, mas já aconteceu, só que aconteceu com limitações. Então, a máquina produz um texto ok, por exemplo, mas ela não gera a qualidade de texto de um bom redator que tem uma boa carga literária, um bom conhecimento da língua, uma argumentação persuasiva de venda. A máquina não atinge esse nível de qualidade. Ela ajuda na escolha de um produto, né? Isso ela faz pela questão dos algoritmos. Então, assim, ela vai fazer um filtro muito bom ali. Só que a mão do ser humano, o pensamento do ser humano, ainda ele se sobressai. É basicamente isso. Sim. Até, por exemplo, eu estava num grande evento algumas semanas atrás, por exemplo, de evento de gestão. E aí eu fui em algumas palestras dos maiores especialistas do mercado nacional, e eles comentaram cada vez mais a máquina é capaz de dar todas as respostas, de modo, a grosso modo. Porém, ainda é necessário tomar muitas decisões gerenciais e fazer as perguntas, né? Como consultoria, a gente vê todos os dias que o grande desafio de gestão não é tanto ter respostas, mas é fazer delimitação de problemas e perguntar as coisas de um modo correto. Descobrir as dores, né? Onde está aquela dor para resolver, para solucionar e daí sim dar andamento. Isso ainda a máquina não é capaz. Digamos assim, 100% capaz ela não é, né? Como você trouxe aqui. Precisa ter uma revisão, precisa saber fazer as perguntas certas. E sem a pergunta certa, nem o ChatGPT vai saber te responder algo, digamos, com conteúdo mesmo, né? Algo que mude realmente a perspectiva daquele problema. Basicamente, a gente tem que pensar por aí. Então, não precisa ter tanto medo, assim, do ChatGPT substituir bons profissionais, né? Como você falou. Exato. Embora, claro, por exemplo, a minha formação básica é em design gráfico, né? E aí, no meu tempo de faculdade, que já faz alguns anos, o software de produção gráfica estavam reduzindo ali postos de trabalho artesanal de 3 para 1 para fazer a mesma tarefa. Só que o posto de trabalho de quem pensa foi o que se manteve, o que ficou, por exemplo, então, lá começo dos anos 90, 80, tinha lá o designer, o arte finalista e o cara do acabamento. Virou só o designer. Porque o software automatizou a arte final, reduziu muito o esforço da arte final,
Claro, ainda há empresas aí que precisam de competências muito específicas nesse setor e que tem esse profissional. Mas em termos de agência de propaganda, por exemplo, esse serviço foi achatado para um profissional só. A tecnologia cortou 2 postos nesse segmento. Então, isso tende a acontecer na medida em que cada vez mais competências sistemáticas e mais passíveis de mecanização, a inteligência artificial entra nessa lacuna. Só que em tudo que precisa de salto criativo e de salto analítico, não vejo perspectiva do ser humano sendo substituído. Eu concordo com ele. Eu também acho. Eu acho que demora ainda. O pessoal, no começo, a hora que apareceu o chat GPT, todo mundo, ai meu Deus, vai acabar, o ser humano vai ser... Eu acho que não, eu acho que demora. Demora bastante. Até ainda. foi interessante, né, que principalmente na área da comunicação, né, social, aí a gente coloca os repórteres, né, os jornalistas, todo mundo falou, ih, agora, né, esse cara aí, o chat GPT, vai criar textos absolutos, textos maravilhosos, e a gente percebe que não é tão aprimorado assim, né? Se você levar em consideração também que as fontes precisam ainda ser, né, validadas, ele traz ali algumas perguntas, ele nem responde, né? O ChatGPT mesmo fala, desculpe, mas eu não posso responder isso. E isso tende a crescer, porque vai alimentando essa inteligência artificial para que ela também possa aprender mais, mas ela tem que aprender com alguém. E esse alguém somos nós. Então essa sensibilidade, esse olhar, né, final acaba sendo sempre pro ser humano. Mas que ajuda, né, Fred? Com certeza. Ajuda. Isso, assim, por exemplo, muitas vezes fases ali de exploração de ideias, esse eu vejo que é um dos maiores, pelo menos em marketing, é um dos maiores potenciais do ChatGPT nesse momento. Então, ChatGPT, me dê 10 alternativas de linha argumentativa, sei lá, para vender fio dental. Aí legal, ele vai te dar, você olha, vou aprofundar essa daqui, aí em cima disso você desenvolve. Ele faz uma peneira. Isso, ele te ajuda na fase que a gente chama de brainstorm. Porque isso é um problema para profissionais ali, por exemplo, de redação, profissionais que constroem os argumentos de venda de uma determinada coisa, que é o bloqueio para começar. Depois que começa, a coisa vai. Então, a ferramenta pode ajudar muito nesse momento de desbloqueio. E imagino que para outros profissionais, por exemplo, vou chutar, posso estar falando uma besteira porque não é minha área, mas, sei lá, para advocacia talvez, ChatGPT me dê 10 linhas de argumentação jurídica para tese X. O advogado escolhe 1 ou 2 e pode explorar com a habilidade dele. Seria um caminho interessante, claro, se for tecnicamente viável, se tiver algum dos advogados que estiverem me ouvindo, se eu falei uma besteira, me perdoem. Mas é uma linha de raciocínio aí, em diversas áreas ele pode fazer esse filtro, ou esse brainstorm, né, como você bem falou, e dar esse insight, né, mas aí o resto vai ser realmente com um profissional que domina aquele assunto, né, é como você, na área do marketing você tem esse domínio, mas de repente pode fugir ali um pensamento que ele traz, e é bem interessante. A gente vai falar também mais daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, sobre a importância do marketing, né, como essa entrada do marketing digital, que já está aí na nossa vida já faz um bom tempo, e as pessoas estão cada vez mais inseridas nisso, né? Como que se trabalha uma marca, né? E esse domínio que o Frederico Burlamac tem aqui, ele que é consultor de marketing e estratégia, e a gente vai seguir também conversando, né, sobre essas questões tecnológicas. A gente teve aí recentemente um comercial que tá dando o que falar, juntando Maria Rita com Elis Regina. Eu quero saber mais por essa visão do Fred de estratégia de marketing que traz aí o nome de uma grande empresa. E a gente vai discutir isso e participe com a gente pelo 99822-6669. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.